de ser cristão, de ler a Bíblia, de evangelizar, de ir à igreja, de assistir vídeos no YouTube, de ter um aplicativo da Bíblia no celular. E aí eu quero te levar a refletir um pouquinho. Será que nós temos valorizado essa liberdade que a gente tem? A gente nem tem noção que a gente tem essa liberdade toda. Se você nunca refletiu sobre isso, eu quero te convidar, a partir deste dia, a refletir que nós somos muito abençoados, nós nem nos damos conta. Para que um livro desse aqui, ó, chegasse na minha mão, olha como tá acabadinho. Isso aqui é obra da minha mãe. Né? Que um livro desse chegasse na nossa mão, muita gente teve que padecer. Deixa eu ler aqui o que a Radassa está falando. Ó, interessante que o vídeo fez ela repensar a vida dela. Glória a Deus por isso. Então, às vezes, a gente tem esse livro aqui na nossa mão, mas para esse livro chegar na nossa mão, muita gente teve que se sacrificar para que esse livro chegasse nas nossas mãos. E a principal pessoa que se sacrificou para que a gente tivesse acesso a esse livro foi Jesus Cristo de Nazaré. O que ele passou na cruz do Calvário pela humanidade não foi brincadeira. E nós precisamos valorizar o que ele fez na cruz do Calvário, representá-lo neste mundo e dar muito valor a esse livro, que eu quero chamar aqui de um livro perigoso, que é a Bíblia Sagrada. Tá bom? Que o Espírito Santo ele continue falando nos nossos corações, através desse vídeo e através dessa reunião que nós vamos continuar falando aqui nessa noite de hoje, né? E eu pedi para que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos. Tá todo mundo aberto em Atos aí? Depois desse vídeo aí, para a gente refletir, quero falar um pouquinho da palavra, para depois a gente entrar no nosso estudo, tá certo? Eu estou aqui com duas versões da Bíblia, vou ler aqui uma, né? E vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Vamos ler aqui a Bíblia. A gente vai ler do versículo 26 até. Vamos lá. Versículo 26 diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este caminho se acha deserto. Aí a Bíblia diz: E ele levantou e foi. Versículo 27. E eis que um etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. E estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29. Então disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te dele e acompanha o carro. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Entendes o que lê? E tem outras traduções que diz: Compreendes o que está lendo? E outras diz: Senhor, você entende o que você está lendo? E respondeu o etíope: Como poderei entender se não tem que me explique? E ele convidou Filipe para subir-se na carruagem e se assentar-se ao lado dele. Vamos parar por aqui. Vou fazer uma breve oração e na sequência a gente continua no texto. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite abençoada que o Senhor já nos concedeu. Obrigado, Pai, por este vídeo que nós podemos assistir e nós fomos conscientizados da importância que a Bíblia tem para vários irmãos ao redor do mundo e que também tem para a gente, Senhor. Deus nos ajuda a valorizar esse livro, nos ajuda a valorizar a tua presença, valorizar a comunhão como nós estamos tendo aqui, Senhor, nesse momento, porque vários irmãos ao redor do mundo gostariam de ter um momento como esse e não pode ter, Senhor. Espírito Santo, eu quero te entregar a direção desta reunião, que o Senhor possa estar conduzindo, fazendo de acordo com a tua vontade, falando aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, falar nossos corações, Senhor, através do teu poder, Senhor, que o Senhor possa nos transformar, gere em nós desejo por te conhecer mais e mais a cada dia, e faz de nós, Senhor, pessoas melhores, pessoas parecidas com Jesus, pessoas que exalam o perfume de Jesus. Faz de nós, Senhor, verdadeiros discípulos teus, que amam a ti, a tua presença e a tua vinda.
Segue abençoando nossas famílias. Quero te pedir também, Senhor, para as pessoas que podem estar enfermas aqui na nossa reunião, que pelo poder do nome do Senhor Jesus, toda enfermidade possa bater em retirada pelo poder que era o nome de Jesus. Que saúde chegue para estas pessoas e que até o final desta reunião o Senhor possa fazer verdadeiro milagre, Senhor. Nós possamos testemunhar de que o Senhor realizou grandes coisas neste lugar. Se o Senhor quiser, Senhor, cura agora. Mas se o Senhor quiser também, Pai, cura depois da chamada, durante a chamada e ao longo dessa semana. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós estamos lendo aqui um texto da palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 a o versículo 31, que a gente começou a ler aqui. E esse texto vai falar sobre o encontro de Filipe com o eunuco etíope. E me chama a atenção nesse texto aqui, para quem está chegando agora, a gente está lendo Atos 8, 26. Nesse texto aqui, a palavra de Deus diz que o anjo falou com Filipe. E a ordem do anjo para Filipe foi uma ordem clara, uma ordem direta. Filipe, levanta-te e vai para o lado sul. E é interessante aqui que a Bíblia diz que o anjo falou para ele, vai para o lado sul e o lugar que você vai estar deserto. E eu quero te perguntar, se Deus chegasse para você e falasse assim, ó, levanta-te daqui e vá para aquele lugar, mas o lugar que você vai estar deserto, não vai ter ninguém. Eu quero te perguntar, você iria se Deus mandasse você ir? Se Deus falasse para você que é agora aqui, ó, levanta, sai da sua casa e fica ali na esquina. Não tem ninguém na rua, mas fica ali. Você iria? Eu talvez não iria. Ou talvez iria. A verdade é que muitas das vezes Deus nos dá ordens e instruções e a gente quer saber o porquê. Deus fala o porquê às vezes. Mas tem situações que Deus ele não vai falar o porquê antes da gente obedecer. Porque quando Deus ele nos pede algo, ele sabe exatamente o que está nos pedindo, ainda que a gente não entenda. Deus se virou para Abraão e falou assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Abraão pegou e foi. E Abraão é chamado de o pai da fé. A fé não é você ver para crer, é você crer e a partir daí você vai ver. Então, eu já quero começar pregando dizendo o seguinte, para algumas pessoas que estão aqui, Deus está requerendo de você um passo. Um passo. Um passo. Mas quando Deus falar para a gente dar um passo, a gente fica, Senhor, mas como é que vai ser, Senhor? Senhor, mais isso, mais aquilo. Eu lembro que quando eu me converti, o pastor fez o apelo, eu estava indo lá na frente, eu ficava pensando, meu Deus, e meus amigos? E meus pais? Aí o pregador falou assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele falar. E aquela palavra entrou com uma flecha no meu coração, eu falei, Senhor, eu vou. Não estou entendendo nada, mas eu confio. E olha eu aqui, pela misericórdia do Senhor, vários anos depois. E eu te digo, entregar a minha vida para Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Como a gente viu no vídeo agora há pouco, entregar a vida para Jesus não quer dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não quer dizer que tudo vai dar certo sempre. Não. Mas entregar a vida para Jesus nos assegura uma coisa: nós somos salvos em Cristo. Nós temos vida eterna. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos amados. Nós somos perdoados. Nós somos filhos de Deus. Nós reconhecemos que Jesus morreu na cruz por nós e por isso nós nos entregamos a Ele. Então, eu quero te dizer que a coisa mais ousada que você pode fazer é pegar o controle da sua vida e entregar nas mãos de Deus. Porque eu não sei qual é a sua idade, mas eu te garanto uma coisa: Deus já viveu muito mais do que você. E o seu futuro que você tanto se preocupa, Deus já está lá no seu futuro. Porque desde a eternidade Ele é. E o nosso papel é obedecer e confiar em Deus. Mas nós temos dificuldade de obedecer e confiar em Deus porque se um estranho chega para você e fala assim, ó, vamos ali comigo, né?
Quando eu era criança, meus pais falavam, não aceite nada de estranho, não vá com quem você não conhece. Se um estranho chega para você, bora ali comigo, eu te garanto que você não vai. Mas se chegar alguém que é um amigo seu, um parente seu, um familiar seu, alguém que você gosta, fala assim, vamos ali comigo, você vai porque você conhece aquela pessoa. Então, às vezes, nós relutamos aí onde Deus nos manda, porque a gente não conhece Deus como Ele quer que a gente conheça Ele. Então, se você ainda fica relutando quando Deus te pede alguma coisa, esse convite é para você conhecer mais a Deus. E nós conhecemos a Deus através da oração, conhecemos Deus através da adoração e conhecemos Deus através da palavra de Deus. E Filipe, recebendo aquela ordem do Senhor de ir para um lugar deserto, olha comigo na sua Bíblia aí, no finalzinho do versículo 26. A Bíblia diz assim: este lugar se acha deserto. E Filipe se levantou e foi. Olha isso. Ele se levantou e foi. Aí a Bíblia diz que Deus manda Filipe para um lugar deserto. Ele se levanta e vai. E quando Filipe chega naquele lugar, no versículo 27 diz: e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era um superintendente dos tesouros que viera adorar em Jerusalém, estava voltando para a carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Então Deus mandou Filipe para o deserto, mas aonde Deus nos envia, ele manda a provisão que a gente precisa. Filipe ele não foi colocado no deserto à toa, não. Ele foi colocado no lugar deserto com um propósito. Porque Filipe não sabia que aquele homem iria passar ali. Mas Deus sabia que aquele homem iria passar ali. E Deus sabia que existia um propósito de salvação para a vida daquele homem. Então, eu, minha irmã, que está me ouvindo, Deus, ele muitas das vezes nos coloca no deserto, porque ele tem um propósito com a gente no deserto. Mas Deus nos coloca no deserto já pensando no tempo certo de nos tirar do deserto. E muitas das vezes, no deserto que a gente enfrenta, a gente cumpre uma missão que abençoa várias vidas. O que eu estou falando aqui não está nem planejado para eu falar, mas eu vou falar porque isso aqui vai servir para alguém. Toda vez que Deus ele leva alguém a passar pelo deserto, ele quer provar essa pessoa e ele quer aprovar essa pessoa. Eu vou repetir isso aqui. Toda vez que Deus coloca alguém no deserto, ele quer provar essa pessoa e aprovar essa pessoa. Ah, Rodolfo, me prova. Eu te provo. Deus ele liberta os israelitas ali do Egito, eles caminham pelo deserto durante 40 anos. E a Bíblia diz que toda uma geração pereceu, mas a geração posterior entrou na terra prometida. Ou seja, alguns foram provados e reprovados, e outros foram provados e aprovados. A Bíblia diz também que João Batista, ele, já homem feito, vai para o deserto. Aí a Bíblia diz, voz do que clama do deserto, prepararás um caminho para o Senhor passar. João Batista estava no deserto, pregando no deserto, e o ministério de João Batista crescia no deserto. E a Bíblia diz que as pessoas saíam da cidade para se encontrar com João Batista no deserto. João Batista estava pregando. E a mensagem que João Batista estava pregando não era uma mensagem gostosa de se ouvir. Ele estava falando, arrependam-se. Sabe, ele estava falando, arrependei-vos e crede no evangelho. Mas ainda assim, as pessoas iam ouvir o que João Batista estava pregando. Porque Deus ele nos coloca no deserto. Mas no deserto, Deus nos dá algo muito especial, que é unção. E a unção do Senhor nos dá uma graça que atrai pessoas que a gente nem imagina. Gente, Carminha tá aqui, a irmã Carminha. Eu nunca vi Carminha na minha vida pessoalmente. Eu nunca vi Carminha pessoalmente na minha vida. Mas a graça que Deus derramou na minha vida conectou pessoas na vida dela, que fez com que ela estivesse numa segunda-feira, nessa reunião, estando em outra cidade, parando para ouvir a palavra do Senhor através da minha vida. Ou seja, Deus coloca você no deserto e te dá uma graça que faz o propósito se cumprir na sua vida, mesmo no meio do deserto. Deus ele faz milagres acontecer. E no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías diz assim, eis que estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor.
Colocarei rios no ermos e caminho no deserto. Então, o deserto não é apenas um lugar de calor, provação, sofrimento, não. É um lugar de ver maravilhas da parte de Deus. No vídeo que a gente viu agora há pouco aqui, o irmão estava no deserto, apanhando como um condenado. Você viu no vídeo aqui? O irmão era colocado em container durante o dia e ficava no container durante a noite, sofreu maus bocados. Mas, mesmo na prisão, aquele irmão evangelizava os prisioneiros. Olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz. O diabo ele arma todo o cenário para matar. Aí naquele cenário que ele arma a morte, Deus fala: é vida. É vida. Porque o cenário que o inimigo ele usa para nos destruir, Deus ele prepara esse cenário e cria um testemunho para você contar. E eu creio que você vai contar testemunho dos desertos que você passou. Como Filipe aqui está escrito, que ele estava no deserto, mas estava com um propósito. E como eu falei, a gente entra em situações, passa por provas, para que o nosso testemunho abençoe outras vidas. É que a Bíblia diz, você pode olhar comigo aí, no capítulo 29, no versículo 29, perdão, diz assim, e disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te do carro e acompanha-o. Aí no 30 diz, e correndo Filipe ouviu ler o profeta e perguntou, entendes o que lês? E ele respondeu, como é que eu poderei entender se não tem quem me explique? E ele convidou Filipe para se sentar junto dele. Eu percebo em Filipe algumas características que eu não vou falar hoje todas, a gente vai falar isso na semana que vem, mas são características que a gente precisa ter como cristãos. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. A gente precisa estar bem informado para não ser pessoas alienadas e saber o que conversar e como conversar e também saber se calar na hora de se calar. Precisamos ser pessoas agradáveis. Porque olha a abordagem de Filipe. Filipe chegou para ele e não chegou afirmando, ele chegou perguntando. Ele falou assim, ó, você entende o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí Filipe, opa, eis-me aqui. Então, o conhecimento que você tem, às vezes é um instrumento que Deus vai usar para alcançar um coração, para alcançar uma alma, para levar alguém para Jesus. E quando eu estou falando conhecimento aqui, eu estou falando da palavra de Deus, mas às vezes você tem um conhecimento de culinária. E você vai se deparar com alguém que não sabe fazer um determinado prato que você sabe. Aí você vai começa a compartilhar com aquela pessoa, ó, eu faço assim, eu faço assado. E surge uma oportunidade para você pregar Jesus para essa pessoa. Ou talvez o conhecimento que vai abrir o espaço para você pregar Jesus é sobre a sua área de formação ou atuação. É sobre a notícia que passou na televisão. Eu creio que Deus ele vai te dar estratégias para você conseguir conquistar corações para Jesus. Porque assim foi Filipe. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 32. E a passagem que ele estava lendo foi esta. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. 33. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique, a quem o profeta se refere? Fala de si mesmo ou de outro? 35. Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, e lhes anunciou a Jesus. E, seguindo eles o caminho, fora chegando em um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu o etíope, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, os dois desceram e Filipe batizou o eunuco. 39 e 40 para a gente finalizar. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe veio aparecer em Azoto,
E passando ali, evangelizava em todas as cidades até chegar a Cesareia. Olhe para cá. Até a parte 1 que a gente leu, Filipe estava correndo atrás de uma carruagem, viu um homem lendo um livro, perguntou se o homem entendia o que ele estava lendo, o homem falou que não, e o homem estava lendo o livro do profeta Isaías, que falava uma passagem sobre Jesus Cristo. E olha só, o homem estava com um livro que a gente pode chamar de Bíblia. Vamos chamar de Bíblia aquele livro na mão. Ele estava com o livro na mão, estava lendo o livro, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Ele tinha o livro, estava lendo o livro, mas ele não entendia o livro. E assim é nesses dias de hoje. Se o Espírito Santo não revelar o que está escrito no livro, você só consegue ver letra. Você às vezes lê e não entende. Mas se o Espírito Santo, ele abre o seu entendimento para a palavra que ele inspirou a ser escrita, meu amigo, aí você começa a ver coisa que as pessoas não conseguem ver nesse texto. E quando eu estou falando isso, não é para inventar pregação, não, pelo amor de Deus, tá? Mas eu estou falando sobre revelações que vêm da palavra de Deus. Não sei se vai dar para vocês verem que eu estou usando filtro aqui para o fundo. Não sei se dá para vocês verem, né? Acho que some, né? Some. Não dá para vocês verem, não, mas semana que vem eu mostro para vocês. Mas a minha Bíblia, ela não tem comentário. Ela só tem capítulo e versículo, ela não tem comentário de nada. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu acho que não dá para ver. Acho que dá, né? Tá vendo aqui um caderno todo acabadinho? O que eu fazia quando eu comecei a ler a Bíblia? Eu lia e os versículos que me chamavam a atenção, eu começava a anotar esses versículos. Eu não tenho o hábito de riscar a Bíblia. Se você tem, pode riscar, é bênção. Mas eu não risco, então eu anotava no meu caderno. E eu anotava, eu anotava, eu anotava. Aí um belo dia eu estava na igreja e meu amigo tinha Bíblia de estudo. Eu peguei a Bíblia dele para ler e tinha comentários. E eu levei meu caderno para a igreja. E por incrível que pareça, todos os textos que eu marquei como interessante no meu caderno, na Bíblia dele estava lá grifado. E tinha comentários bíblicos que tinham a ver com aquilo que eu escrevia no meu livro, no meu caderno, sobre comentários bíblicos. Aí eu te pergunto, quem foi que me ensinou sobre a Bíblia? Foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Óbvio que eu tenho pastores, óbvio que eu estudo a Bíblia na internet, pego livros, mas o Espírito Santo, ele é o professor por excelência. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, eu quero te convidar a participar de estudos como esse aqui para você entender a Bíblia. Mas eu quero te convidar a dizer: Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Espírito Santo, me ensina a tua palavra. Espírito Santo, me revela o que está escrito no texto e eu te garanto que ele vai revelar para você. Porque aqui a Bíblia diz: o Espírito Santo falou com Filipe. O Espírito Santo, ele continua vivo no meio da igreja. E ele não é apenas um poder que faz a pessoa rodar, sapatear, cortar laço, falar línguas, não. Ele é o próprio Deus habitando em nosso meio. Ele nos dá equilíbrio, ele abre nosso entendimento, ele coloca amor em nossos corações. E esse Espírito Santo, que habita no coração daqueles que entregaram a vida para Jesus, ele quer nos ensinar sobre a palavra de Deus. E aqui, algo muito interessante aqui sobre a pregação de Filipe. Ele estava lendo sobre o profeta Isaías. Aí a Bíblia diz que Filipe começou por aquela passagem e anunciou a Jesus. Nós podemos pregar sobre muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. Podemos pregar sobre várias coisas, mas nós não devemos esquecer jamais de que Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro do nosso viver. Tem lugares em que isso aqui que eu estou falando, que Jesus é o centro, não é mais pregado não, tá? Mas aqui, neste lugar, Jesus é o centro e ele é o rei deste lugar. E Filipe falou isso para o etíope eunuco. E é interessante aqui que a Bíblia diz que eles chegaram no lugar onde tinha água. E aí o etíope pergunta para ele: estamos chegando no lugar onde tem água. O que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz assim para ele: você crê de todo o coração? Aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim Filipe o batizou. Olhe para cá. Talvez você que está me ouvindo ainda não é cristão,
não é cristã, ainda não é batizado, né? E talvez você se pergunte o que eu preciso para ser cristão. E a resposta está nesse versículo. Confessar que Cristo é o Senhor e crer de todo o seu coração. Porque a gente crê com o coração e confessa com a boca, e assim nós somos salvos. E deixa eu te contar uma novidade que não sei se você sabia, mas nos tempos da igreja primitiva não existia curso para batismo, tá? Você não tinha que entrar no curso de batismo para poder se batizar, não. Se você cresce em Jesus Cristo e entendesse o que era o evangelho de Jesus Cristo, você podia ser batizado. Foi o que aconteceu com esse eunuco. Ele estava conversando com o Filipe, terminou a conversa, foi batizado. Então, às vezes, a gente cria toda uma burocracia com algo que nem Deus criou burocracia. Se na sua igreja tem estudo de batismo, amém. É importante você compreender. Mas, às vezes, a gente está criando muita coisa com coisas que são simples. Creu em Jesus de todo o coração? Sabe que Jesus morreu por você? Crê que ele morreu e ressuscitou? Crê que ele é o Senhor da sua vida? Pronto. Mergulha aqui, meu filho e minha filha. E numa outra chamada, a gente vai falar sobre a importância do batismo. Tá certo? E aqui, já para finalizar, no versículo 39 diz assim: quando saíram da água, para quem chegou agora, a gente está lendo Atos 8, agora 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor transladou ou arrebatou Filipe. E o eunuco voltou para sua cidade cheio de alegria. O texto começa com Deus mandando um homem ir para um lugar deserto. E o texto termina dizendo que esse homem foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi para outro lugar. E termina com o homem sendo salvo. Pessoal, Deus às vezes nos pede para obedecer em coisas simples. E se você obedece a Deus em coisas simples, coisas sobrenaturais podem acontecer na sua vida e através da sua vida. Deus vai te pedir coisas simples. E se você obedecer, você vai ver verdadeiros milagres acontecendo na sua vida e através da sua vida. E poderia contar vários testemunhos pessoais sobre isso, eu vou falar só um para a gente entrar no estudo, que já está ficando cansativa a nossa live. Mas um certo dia eu estava no ônibus, indo para o curso, que eu fazia um curso de mecânica aqui na cidade de Salvador, no bairro da Ribeira, e entrou alguns homens no ônibus, né? Estavam bastante agitados e tal. E dois foram para a frente do ônibus, um ficou no fundo e sentou do meu lado. E eles ficaram gesticulando um para o outro. Aí meu colega que estava perto de mim mandou mensagem no meu celular, dizendo assim, eles vão assaltar o ônibus. Aí eu peguei, sabe, fiquei tipo discreto para o cara não ver, né? Aí guardei o celular e tal. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, fale de mim para ele. Aí eu fiquei, Senhor, se esse cara tiver armado, Senhor. Falei, mas eu vou obedecer. Aí cheguei para ele e falei assim, bom dia. Ele, mal encarado, né? Bom dia. Eu falei, pronto. Você acredita em Jesus? Aí na hora que eu falei isso, o semblante dele já mudou, né? Eu falei assim, ele tá falando no meu coração. E ele pediu para eu falar com você. E aí na hora, quando eu fui falar com aquele cara, Deus me revelava muita coisa da vida daquele cara. E eu comecei a falar com ele, como eu estou falando aqui com vocês. E aquele cara ficou sério, mas escorreu uma lágrima aqui pelo canto do olho dele. Aí eu falei para ele assim, nessa noite, nessa manhã, Deus está te dando um grande livramento. E você sabe que tem alguém que ora por você, para você parar com essa vida. Deus quer mudar a sua história. Está te dando uma oportunidade nessa manhã. O semblante daquele cara, pessoal, mudou completamente. E eu falei para ele, ó, meu ponto de ônibus está chegando ali, vou precisar ir que eu vou pro curso. Mas não faça o que você quer fazer. Deus tem um plano na sua vida. Desci do ônibus. Eles não roubaram o ônibus, pelo menos onde eu estava ali. E aí, quando eu entrei no curso, tinha vários alunos que estudavam ali na instituição que eu estudava. E uma galera veio falar comigo. Rapaz, aquele cara ia roubar o ônibus, você viu? Eu falei, rapaz, pareceu que ele ia fazer aquilo, né?
E você tá falando o que com ele? Eu falei, rapaz, eu falei de Jesus para ele. Aí o pastor ficou sem entender. E aí eu também preguei Jesus para aquela galera lá naquele curso. E para a galera que eu preguei, uma pessoa entregou a vida para Jesus. Ou seja, se eu não falasse de Jesus para aquele cara, ele poderia de fato ter assaltado o ônibus. Algo poderia ter acontecido com a vida dele. E aquela alma que eu preguei se converteu poderia não ter se convertido. Porque eu escolhi obedecer o que Deus falou. Vou contar só mais esse último testemunho e prometo que encerro. Eu estava na igreja um certo dia e Deus falou ao meu coração assim: abrace tal pessoa. Eu falei, Senhor, mas eu vou abraçar tal pessoa, o que é que o pessoal vai pensar? Ele falou, abrace tal pessoa. Eu peguei, não era nem minha igreja, era uma igreja, né, que eu estava visitando. Fui lá e abracei aquela pessoa. Só abracei, não falei nada, só abracei aquela pessoa. E a pessoa começou a chorar, 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 e chorar, e chorar, e chorar. E começou a chorar. Eu sei que essa pessoa chorou tanto que minha camisa, de um lado, ficou ensopada de lágrimas. Né? Terminou o culto, eu estava indo embora, a pessoa veio falar comigo. E falou, você não tem noção de como que eu precisava desse abraço. Aí eu fiquei assim, né? Tipo, sem entender. Porque para mim eu fiz uma atitude simples de abraçar a pessoa. E ela falou para mim assim, eu saí de casa e falei para Deus, Deus, se você me ama, que alguém me abrace, mas eu quero que não me fale nada, só me abrace. E eu vou saber que o Senhor está comigo e eu não vou tirar minha vida. Então, assim, gente, eu obedeci o que Deus mandou. Abracei a pessoa, não falei nada. E aquela pessoa que pensou em tirar sua vida num culto, depois de um culto, ela não fez isso. Então, existem testemunhos extraordinários aguardando você simplesmente obedecer a Deus. E eu creio que da mesma forma que eu estou contando esses testemunhos aqui para vocês, vocês também têm testemunhos para contar. E quem não tem ainda vai ter testemunho para contar. Porque Atos dos Apóstolos, ele continua sendo escrito ainda hoje, através da minha vida e da sua vida. Porque nós continuamos sendo a Igreja de Jesus. E nós somos aqueles que somos discípulos e continuaremos a fazer outros discípulos. Amém? Amém, meu povo. Falei que ia pregar rapidinho, aí vocês caíram no meu golpe, né? Preguei horrores, né? Mas fez sentido para vocês essa palavra? Fez sentido? Ó, glória a Jesus. Glória a Deus. Então, pessoal, nós precisamos simplesmente obedecer. Só obedecer. E se Deus permitir, a gente vai estar abrindo um outro